fé, eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio do poder, e isso para mim basta. Mas nós até vemos no culto de mulheres, que não adianta nós, só nos enchermos de fé, se nós não tivermos também atitudes importantes com relação à nossa vida, às nossas emoções e à nossa alma. Tanto que nós vimos aqui o caso de muitas mulheres da Bíblia que perderam, que sofreram, que foram destruídas por causa das suas emoções. E nós vamos ver aqui hoje as deformações que minam, as deformações que têm poder de acabar realmente com a vida de uma pessoa. Para quê? Porque vive melhor quem aprende com o erro dos outros. Aprenda isso. Você não precisa errar, você pode aprender com o erro dos outros. E nós vamos ver aqui um caso de uma pessoa na Bíblia que as deformações dele acabaram com ele. Vocês vão ver a que ponto ele se destruiu sozinho. Não foi ninguém que destruiu ele, você vai ver. Ele acabou com a própria vida. E hoje, essa palavra eu fiquei impressionada, porque eu orei e falei, Senhor, o que eu vou ministrar? E quando Deus começou a me dar, eu fiquei realmente assustada, e você vai ver o porquê da grandiosidade dessa palavra. Presta atenção, nós vamos falar hoje sobre as deformações que minam. E a primeira deformação, você vai ver, que é a síndrome de gafanhoto. Nós vamos falar hoje de Saul. Por favor, você que trouxe a Bíblia, vamos ver 1 Samuel 9, 21. Isso eu anotei, às vezes nem eu reconheço minha letra. 1 Samuel, vê se é isso mesmo. Isso. Nós vamos ver esse homem hoje, Saul. Como ele foi destruído por causa daquilo que havia aqui, dentro dele. Não foram os inimigos externos que destruíram Saul, foi aqui dentro. As maiores batalhas da vida dele ocorriam aqui dentro. Só que ele não sabia, ele não tinha noção de que o maior inimigo dele era ele mesmo. E a primeira malignidade, a primeira deformação que interferia na vida dele era essa síndrome de gafanhoto. Deus havia chamado Saul para ser um rei. Deus havia chamado Saul para ser alguém grande diante do Senhor. Deus o chamou para ser um rei em Israel. Era para ele ser mesmo, o topo. Só que você vai ver o que começou a ocorrer com ele. Primeiro, ele tinha síndrome de gafanhoto. Olha o que diz 1 Samuel 9, 21. Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? A minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que me falas com semelhantes palavras? O que é isso? Deus havia falado para ele: olha, você vai ser rei. O que ele fez? Ele falou: mas eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha família. Ai, por que você está falando assim comigo? Ele tinha uma síndrome de gafanhoto, era uma síndrome de pequenez, era interior, era interno. E você vai ver, queridos, que ele era um homem, que ele era o mais alto de Israel. Você imagina, eu estou falando de altura física mesmo. Ele no mínimo tinha uns 2 metros, porque geralmente o que acontece? A média dos homens é uns 75, 85, mas a Bíblia diz que ele era o mais alto de todos. Porém, independente da altura física dele, ele dentro dele, ele se sentia um nada. Ele era alguém minúsculo com relação assim. Vamos ver 1 Samuel 10, 21 e 22. Você viu que na hora que Deus falou, você vai ser rei, ele já falou, eu sou o menor. Ai, eu não posso. Por que você está falando assim comigo? Aí então, 1 Samuel 10, 21...
Olha só, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Olha só, aquele homem gigante, ele era o maior, tem um versículo aí, Dani, se você achar, você põe. Ele era o maior de toda a tribo. Aí começa a falar: chama o Saul aí, porque iam ungir ele. Aí começaram: oh Deus, ele não vai vir? Aí olha lá, ó. E Deus falou: ele está aí, mas está escondido atrás da bagagem. A síndrome de gafanhoto na vida de Saul já estava começando a definir e atrapalhar o caminho dele. Dentro dele, aquela síndrome: ai, eu sou coitadinho, eu não mereço nada, ai, ninguém me ama, ai, ninguém me quer. Já estava definindo. Você vai ver a diferença dele e Gideão. Gideão também achava que ele era ninguém. Mas quando Deus falou para ele: olha, não digas, né, que você não tem valor, porque eu te escolhi. E Gideão se tornou o homem que se tornou e fez o que fez. Mas você vai ver que Saul não. Ele ficou com aquela síndrome de pequenez, de coitado, de rejeitado, de incapacitado. E isso era só o começo da verdadeira, né, queda desse homem que na verdade tinha tudo para subir. Deus tinha plano, Deus tinha obra, mas a primeira deformação que começou a minar ele era o vitimismo, síndrome de gafanhoto. Segundo, ele era impaciente. Vamos ver aí 1 Samuel 10:8. Você pode acompanhar pela Bíblia também. Samuel disse para ele em 1 Samuel 2:8: Saul, você descerá antes de mim, você vai lá em Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas. Ali esperarás 7 dias, até que eu vá a ti e te declare o que você tem que fazer. Então o profeta Samuel avisou, você vê aqui, Saul, vai na frente, vai lá para Gilgal. Ele estava numa cidade, falou para ele ir para outra. Vai lá, você vai esperar por mim lá 7 dias. E eu, porque ele era o sacerdote de Deus, Samuel falou: eu vou chegar lá e eu vou oferecer um sacrifício a Deus e eu vou falar o que você tem que fazer. Aí você vai ver o que Saul fez. 1 Samuel 13:8. Samuel disse o quê? Vai, espera lá em Gilgal, porque eu vou oferecer um sacrifício e vou te direcionar. Olha como ele era impaciente. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então o que Saul fez? A segunda deformação dele, impaciência. Esperou 1 dia, esperou 2 dias, deu o 7º dia, tipo de manhãzinha, não aconteceu, foi lá, atropelou tudo, ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício. Só que não era permitido para um homem de guerra exercer o sacerdócio, porque um homem de guerra tem as mãos sujas de sangue, e ele foi lá, quis entrar na presença de Deus, oferecer sacrifício santo, quer dizer, impaciência. O segundo mal de Saul era a impaciência. Se ele esperasse um pouco mais, você vai ver aí que Samuel chegou em seguida, depois que ele ofereceu o sacrifício, acho que deu 5 da manhã, ele foi lá, já resolveu tudo. E aí passou 1 hora mais ou menos, diz que em seguida sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou e foi ao encontro dele. Olha que coisa, a impaciência.
Ele estava ali até aguardando um pouco, aguardou um dia, aguardou 2 dias, aguardou 3 dias, chegou no 6º dia, já duvidava, no 7º dia, deu o primeiro minuto, ele já foi lá e fez as coisas, não soube esperar. Querido, aprenda, a paciência, ela é na verdade algo fundamental para você alcançar a vontade de Deus na tua vida. Não adianta você se precipitar, não adianta a impaciência, não adianta você querer passar na frente de Deus, porque você vai ver o que começou a acontecer na vida de Saul por causa dessa impaciência dele. O mundo não gira em torno de você, as coisas não são da sua maneira. Ou você aprende a esperar, ou você vai acabar destruindo as coisas que exigem um tempo. Até a semente requer um tempo para ela crescer, até a semente requer um tempo para ela se desenvolver e se transformar numa árvore e produzir frutos. Tudo tem um tempo, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então, se você é impaciente e você se apega a essa impaciência e você, na verdade, não quer consertar isso na sua vida, a impaciência é inimiga da perfeição. Ela vai atrapalhar a tua vida e vai te impedir de viver grandes coisas da parte de Deus. Ele não quis esperar. Samuel tinha falado: aguarda lá 7 dias que eu vou chegar lá. O que ele fez? Deu 7 dias, de manhã cedinho já passou na frente e não aguardou. Terceiro mal que havia e minava a vida de Saul, ele era narcisista. O que é isso? Vamos ver aí o versículo 11. Olha o que disse. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazoados, concordados, os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então o que é o narcisista? O narcisista, ele não assume a própria culpa, ele busca os culpados e se vitimiza. Na hora que Samuel chegou e falou: o que você fez, Saul? O que ele falou? Primeiro ele culpou o povo. Vê lá no versículo 11, que ele fala: o povo começou via que o povo começou a se espalhar. Segundo, ele culpou Samuel. Ele fala: tu não vinhas, você que não estava vindo logo, você disse que vinha e não veio. Depois, ele culpou os inimigos. Olha lá, os filisteus se ajuntaram aqui contra mim. Aí então, ele culpou o próprio Deus. Olha lá, versículo 12, que ele fala: aí eu não tinha oferecido ainda, eu não tinha entrado diante da face de Deus, eu não orei, então o Senhor, aí ele acaba dizendo aqui: eu fui constrangido. Tem versões que ele diz: eu fui forçado. Então você vê que Saul, ele se encheu de paranoias. Para ele não cumprir aquilo que Deus tinha determinado, ele deu vazão ao narcisismo e às paranoias da cabeça dele. Ah, porque olha o povo, ah, porque olha o profeta, ah, porque olha os inimigos, ah, porque olha Deus, ah, e agora Deus, e ele foi ali, ah, eu fui forçado a agir dessa maneira. E tem muita gente que está seguindo um caminho que não é para seguir, está permanecendo, dando passos rumo àquilo que Deus não quer. Por quê? Por causa de coisas que você põe e começa a batalhar e a agir na tua mente, propor na sua mente, que na verdade contrariam o que Deus está dizendo para você. Deus tinha dito: espera, e eu vou chegar lá e o sacrifício vai ser dado e você vai ser direcionado no que você tem que fazer. Era só esperar. Mas o que? A síndrome de gafanhoto. O povo começou a me deixar. A impaciência, não dá para esperar mais. O narcisismo, que é o que? Buscar culpados. Todo mundo era culpado, menos ele. Quarta deformação que minou Saul: ele se tornou leviano
e rancoroso. Vamos ver 1 Samuel 14, 24. Vocês vão acompanhar o passo da queda desse homem que foi chamado para ser rei. 14, 24. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde. Olha, queridos, o que Saul estava se tornando. Um homem leviano e rancoroso. Como assim? O exército todo ali indo para a guerra, para lutar ao lado dele. Ele se vira contra o próprio exército dele, faz um voto, mas não é um voto de amor, um voto de bênção, não. Ele maldiz. Maldito quem colocar um pão na boca. Olha a forma, o rancor, trazendo maldição, sendo que ele podia o quê? Falar: pessoal, vamos fazer um jejum, vamos nos posicionar, nós precisamos vencer essa guerra. Mas o coração dele estava tomado o quê? Pelo amargor, pela maledicência. O mal estava o quê? Afetando a alma dele, e afetava ele com todos ao seu redor. Era uma guerra, mas ele o quê? Sempre se vitimava e culpava os outros. Ele transferia para os outros o seu medo de fracassar. Querido, ali ele, como um rei que foi colocado por Deus, ele o quê? Ia se posicionar, ia buscar no Senhor, ia abençoar o seu povo. Olha, vamos vencer, vamos lutar, vamos guerrear, e não amaldiçoar numa hora de guerra. Mas ele estava se tornando um homem tomado pelo rancor. Quinto lugar, você vai ver que ele estava se tornando e se tornou um homem desobediente e rebelde. Olha o que diz 1 Samuel 15, 13. 15, 3. 1 Samuel 15, 3. Vai, pois, agora, Deus falando para Saul: fere a Amaleque, destrói tudo o que tiver, não perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos de peito, desde os bois, as ovelhas, os camelos, até os jumentos. Tudo Deus falou. Segue aí versículo 7 agora. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar ao Sur, que está de fronte do Egito. Pode ir. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas, das vacas, e as da segunda ordem, aos cordeiros, ao melhor que havia, não quis destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que é isso? Deus fala para ele: Saul, você vai para a guerra contra os amalequitas, e você vai exterminar tudo lá. Você vai acabar com tudo. E você não vai ficar com o ouro deles, com a riqueza deles, nem com os bois, com nada. Você vai acabar com tudo. Por quê? Porque era tudo consagrado a ídolos que na verdade eram demônios. Deus falou: não toca em nada, acaba com tudo. O que ele fez? Ele foi lá, cumpriu parcialmente. Querido, não existe obediência parcial. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que ele fez? Ele foi lá, matou todo mundo, mas poupou o rei. Ah, vocês viram lá, né? Poupou a Agag. Aí depois foram lá no gado, foram lá nas ovelhas e falaram assim nos cordeiros: ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos matar tudo que é ruim e o que é bom a gente poupa. Então o que diz aqui, ó? Não quiseram destruir totalmente. Eles o quê? Obedecem parcialmente. É aquilo, você obedecer no que quer, você obedecer no que você sente vontade, você obedecer naquilo que você acha que é bom. Só que o que diz o versículo 10? Olha só, queridos, que não existe obediência parcial. Ou é ou não é. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: olha o que aconteceu. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Olha a seriedade.
Sabe por quê? Porque com Deus é assim, é sim, sim ou não, não. Ou é obediente ou não é obediente. Não existe meio crente. Ou é crente ou é incrédulo. Não existe morno. A Bíblia, Jesus fala, ou é quente ou é frio. Se for morno, eu vomito. Não existe dúvida no reino de Deus. Ou é sim ou é não. Deus prefere que você se posicione em definitivo do que você ficar o quê? No meio termo. Não há meia obediência. Deus falou, você vai fazer assim. Ele foi lá e fez do jeito que ele achava que tinha que ser feito. Não serve. Deus falou, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Perceba que começa o declínio total da vida de Saul. Por quê? Por causa das deformações dele mesmo. Não foi ninguém que destituiu Saul. Não foi ninguém que tocou em Saul. Foi a síndrome de gafanhoto dele que começou a minar ele. Foi a impaciência dele que começou a minar ele. Foi o narcisismo dele, porque ele não assumia a culpa. Ele jogava tudo a culpa para todo mundo e apontava todo mundo. Foi o rancor dele, as maledicências dele que começou a comprometer a alma dele. Foi a desobediência e rebeldia dele, porque ele não queria seguir como tinha que ser. Ele queria seguir do jeito dele. E aí você vai ver que Deus então repreende a desobediência, o descaso dele, o orgulho dele e a rebelião. Olha 1 Samuel 15, 22. Esse é um dos textos assim fortíssimos, do momento em que Deus, mais uma vez, corrige a Saul. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e em sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura dos camelos, dos cordeiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o orgulho, a obstinação, é como iniquidade e idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pode deixar aí. Perceba o que Deus fala. O orgulho, a rebelião, está falando com Saul isso aqui. O orgulho e a rebelião. A rebelião é como a feitiçaria. Era como se Saul estivesse lá no centro de macumba. Por quê? Porque ele se rebelava. Não é que ele declarava publicamente, que vou cumprir o quê? Que vou fazer? Não, era aqui dentro. Era uma rebelião passiva, era aqui dentro do coração dele. E a obstinação, o orgulho era como a idolatria. Era como se ele tivesse um ídolo, tivesse adorando um Deus de barro e de gesso. E o Senhor o quê? Fala para ele que aquela desobediência, aquele orgulho, aquela rebelião estava o quê? O afastando do propósito de Deus. E nós vemos então a 7ª deformação de Saul, que está levando ele para o abismo, a superficialidade. 1 Samuel 15, 24, 25. Você vai ver que nesse momento ele é repreendido. Por que Deus repreende? Porque Deus quer curar. Enquanto Deus está nos chamando a atenção a respeito de deformações nossas, para quê? É para nos curar, é para nos lapidar, porque a Bíblia fala, a árvore que dá frutos, ela é podada para que dê mais frutos. A árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Então, enquanto Deus está o quê? Nos lapidando, na verdade o quê? Deus quer, nos renovar, nos curar, nos usar, nos levantar. E aí você vê aqui como Saul, ele era alguém superficial. Disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor. Ele sabia que ele estava desagradando, estava transgredindo a ordem de Deus. Transgredindo a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo, dei ouvidos à sua voz. Versículo 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Vai lá no versículo 30.
Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Olha só, queridos, ele não estava preocupado se Deus estava triste com ele, se Deus estava repreendendo ele, se Deus... Não, ele estava preocupado com a honra dele. É a superficialidade, se preocupa com a aparência do que os outros vão pensar. Ele falou: não, tudo bem, eu pequei mesmo, não cumpri o que foi mandado, mas me honra. Volta comigo, sacerdote, lá para o meio do povo. Por quê? Porque o sacerdote do lado dele ia dizer que ele era aceito, sim, de que ele era um homem que andava de acordo com a vontade de Deus, que ele era alguém, que Deus estava apoiando. Então ele não estava preocupado se Deus apoiava ou não a atitude dele ou do coração dele. Ele estava preocupado em manter a aparência. E você vai ver o último erro que ele comete, que é a irreverência. 1 Samuel 15, 26, 27. É a hora então. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele pegou Samuel pela orla da capa e rasgou. Olha o grau de irreverência deles, queridos. Samuel, ele era um sacerdote do Senhor respeitadíssimo na época. Samuel era muito homem de Deus, a ponto de Deus falar diretamente. Você vê que Deus falava: Samuel, vai lá, é isso e isso, fala é isso, aquilo, aquilo outro. Saul, quando vê que Samuel não vai atender a vontade dele, ao que ele quer, vai lá e quer impor a sua vontade sobre o sacerdote à força, e rasga a veste do sacerdote. Ele rasga um pedaço da veste do sacerdote, porque ele achava que ele ia ser atendido, que o sacerdote ia ter que atender ele no que ele quisesse, ele tinha que ser atendido no que ele desejasse, e ele impõe a própria vontade ali sobre o sacerdote, a ponto de rasgar a veste do sacerdote. Mas você vai ver que quando ele chega nesse grau de irreverência, que ele já está o quê? Tirando, as vestes do sacerdote, desrespeitando até aquilo que é o que é de Deus, começa então a queda contínua dele. Consequências. Preste atenção, isso é para nós. O exemplo, o erro dos outros serve para nós não cairmos no mesmo erro. Não desenvolva, não alimente síndrome de gafanhoto. Abandona essa impaciência, porque vai acabar mal essa história. Não seja narcisista, não fique culpando os outros. Olha para si. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque quando falava Davi se errou, ele falava: eu errei, a culpa foi minha, eu errei, eu fiz isso, me perdoa, tem misericórdia, Senhor. Ele não buscava culpados. Não seja alguém leviano, rancoroso com as coisas de Deus. Vai lá, faz voto por ódio, vai lá, faz jejum por raiva, vai lá, faz coisas aparentemente para Deus, mas na verdade estão movidas por sentimentos demoníacos. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus, porque vocês viram, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, o hábito de amaldiçoar e querer a destruição alheia. Não seja desobediente, rebelde, ou é sim ou é não. A Bíblia fala que Jesus disse que tinha um pai que tinha 2 filhos. Para um ele falava: faz isso, e o filho dizia: sim, eu vou fazer, mas ia lá, não fazia nada. E o outro falava: não vou fazer, mas acabava fazendo. Então aprenda, tenha no teu coração, ou sim ou não, ou é ou não é, ou você obedece ou não obedece. Por quê? Não existe você obedecer pela metade, não existe meia obediência. Na hora em que ele obedeceu no meio só, meio obediente não existe. Deus falou: me arrependi de ter colocado ele como rei. 6, não seja orgulhoso e nem tenha o coração
rebelde com relação às coisas de Deus. Não seja superficial, não se preocupe só em manter uma aparência diante da humanidade, do povo. Tenha um coração sincero, quebrantado, arrependido, que se converte, que se arrepende. Não seja irreverente, não comece a tocar nas coisas de Deus. Não começa a profanar as coisas de Deus, não começa a tocar em sacerdote, não começa a tocar no que é santo, porque esse foi o último erro que ele cometeu e aí veio a consequência. Veja lá a primeira consequência, ele perdeu a presença, a comunhão com o sacerdote com Deus. 1 Samuel 15:35, olha que detalhe interessante, nunca tinha reparado nesse versículo. E nunca mais, queridos, nunca mais, hein? E nunca mais viu Samuel a Saul, ou seja, nunca mais Saul viu a Samuel, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a rei sobre Israel. Sabe o que aconteceu? A primeira consequência, ele perdeu a presença, a companhia do sacerdote e do próprio Deus. Você percebe que primeiro, nunca mais ele viu Samuel. O sacerdote se afastou dele. O que acontece? Muitas vezes você vai ver alguém, quando a pessoa se afasta de Deus, se afasta das pessoas de Deus, se afasta da igreja, a não ser por causas realmente reais, você vai ver o que acontece? Automaticamente ela começa a se envolver com o mundo. Ele se afastou da presença do sacerdote e se afastou também do próprio Deus. Deus se afastou dele também. Então a pessoa se afasta daquilo que é uma convivência com a liderança, a pessoa se afasta daquilo que é uma palavra. Por quê? Porque na verdade ela vai estar desenvolvendo a sua vontade, as suas deformações. Você vai ver o que Saul se tornou, queridos. Quanto piorou, porque quando você se afasta, enquanto ele estava ali na frente de Samuel, enquanto ele estava debaixo da palavra, o que acontece? A tua vara e o teu cajado me consola. Enquanto você está diante do sacerdote, o que tem? Tem cajado, tem tratamento, e Deus fala, e Deus lapida, e Deus confronta, e Deus faz. Mas quando a pessoa já nem suporta mais, é por quê? Porque ela, na verdade, não quer ser tratada no que precisa ser tratado. E foi o que aconteceu. Ele nunca mais, Samuel esteve mais junto com ele, e o próprio Deus se arrependeu de ter posto ele. Eu quero dizer para você, cada vez que você vem na igreja, você vem para ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você vem na igreja, você vem para ouvir o que Deus tem para falar. Culto do Espírito Santo, culto de libertação, Deus vai falar o que está no íntimo, no profundo, realmente no que importa. Se você queria, uma conversa menos minuciosa, para onde você iria? Você não iria para uma igreja, não é? Você iria para um outro ambiente. Quando nós vamos à igreja, quando nós vamos diante do sacerdote, é porque nós queremos uma palavra de Deus. Então, a primeira consequência que ele viveu foi essa. Ele perdeu aquilo que era a proximidade, a comunhão com aquilo que era as coisas de Deus e com o próprio Deus. Segundo, agora começa a piorar. Capítulo 16, versículo 14. Ele passou a ser atormentado por demônios. Queridos, olha aí. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Pode pôr no versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus lhe atormenta. Olha o que acontece com Saul. Ele passou a ser um homem atormentado por demônios. Você se afasta do sacerdote porque você não quer a palavra, porque a palavra é contra aquilo que você é, aquilo que nós somos, aquilo que é as nossas deformações. Você se afasta de Deus e aí depois automaticamente
passou o quê? A ser atormentado por demônios. Terceiro, ele passou a ser um homem medroso e covarde. Vamos ver capítulo 17, versículo 10 e 11. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 33, olha só quem ele se torna. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois ainda és moço, ele é homem de guerra desde o nascimento. Perceba, Saul se torna um homem amedrontado, Saul se torna um homem covarde. Saul antes tinha lutado contra filisteus, Saul antes saía em guerra contra inimigos terríveis, mas agora um filisteu desafia e ele fica cheio de medo. É consequência o quê? Está afastado de Deus. As coisas do mundo enchem de pânico você, as coisas do mundo, qualquer coisa te enche de pavor. Está afastado da comunhão, está afastado do sacerdote, está afastado da comunhão da palavra, passa a ser atormentado por demônios, passa o quê? A viver ali cheio de medos, cheio de covardia. Ele chega para Davi e fala: olha, não vai não, que você não vai conseguir pelejar contra um filisteu. Outra característica, ele passa a se tornar uma pessoa invejosa, traiçoeira. 1 Samuel 18, 17. Olha só. Por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Seja-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Olha só o que Saul se torna. Ele quer matar Davi. Só que ele se torna um homem invejoso e traiçoeiro. Ele queria matar Davi e ele fala o quê? Olha, Davi, casa com a minha filha, luta as minhas guerras, porque ele não queria o quê? Na verdade, não queria matar com a própria mão a Davi. Ele dizia que os filisteus matem ele. Agora, Davi se torna alguém traiçoeiro, alguém invejoso. Põe no capítulo 19, versículo 10. E procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Perceba que esse homem está cada vez mais decaindo e atormentado. Você vai ver 1 Samuel 20, 31, 33. Ele se torna um homem odioso e injusto, porque todos os dias que o filho de Jessé, que era Davi, viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nessa hora, porque é digno de morte. Ele começa a ser tomado por um ódio, e ele queria agora matar Davi. Ele queria agora, quem movia a vida dele não era mais Deus, não era mais o Espírito de Deus, era o ódio, era o rancor, era a mágoa, era aquele ressentimento. E diz o quê? A palavra de Deus, 1 Samuel 28, 6. Você pensa que ele não pode decair mais? Agora está chegando o último passo da queda dele. A consequência: desviado, ele vai consultar os mortos. Perguntou Saul ao Senhor, porém Deus não respondeu a ele, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: busque uma mulher com espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e consulte por ela. O que acontece com Saul? Agora Saul vai consultar os mortos. Queridos, quanto crente chegou já nessa condição? O que é consultar os mortos? Não é só ir lá consultar a feiticeira para bater uns tabaques para você, não. É você consultar os mortos do mundo para resolver sua vida.
se afasta do sacerdote, se afaste da palavra, não tem comunhão com Deus mais, não tem comunhão com a igreja, e aí o quê? Está lá consultando os mortos, está lá quem dirige sua vida, é o rancoroso, é o prostituto, é o que está todo na lama, e você vai lá pedir conselho sobre o seu casamento, você vai lá pedir conselho sobre a sua vida no seu trabalho, e está lá a pessoa mais suja do que tudo, e está lá consultando o morto. Por quê? Porque não tem comunhão mais com a luz, não quer a direção de Deus, porque a direção de Deus vai contrariar a tua carne, a direção de Deus vai contrariar o teu ego, a direção de Deus vai contrariar o teu eu. E Saul, foi isso que aconteceu. Deus sempre quis direcionar, mas ele o quê? Na verdade, queria as coisas do jeito dele, e agora ele está chegando dentro da realidade dele, já está lá agora no meio dos mortos, né? Consultando uma feiticeira que vai lá invocar morto para dar resposta para ele. E sabe qual é o fim de Saul? Agora é o pior de tudo. Capítulo 31, versículo 4. Saul se matou. Que horror, pastora! Por que tem isso na Bíblia? É um exemplo para mim e para você. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Sabe qual foi o fim de Saul? Se matou. Como assim? Um homem que foi chamado para ser rei, que Deus tinha tudo para fazer na vida dele, chega a um patamar desse. Você viu o caminho. E nós precisamos entender quais são os sentimentos que estão na nossa vida, que a gente precisa tomar uma posição. Quais são as coisas que estão na nossa alma que nós precisamos vencer. Você vai ver que Saul perdeu todo mundo, não só porque morreu. Põe aí no versículo 6 para você ver. Infelizmente, se Deus te chamou para ser um instrumento de Deus na sua casa, na sua família, no seu território, e você se deixa vencer pela sua emoção, se deixa guiar pelo seu emocional, não é que a sua emoção não vai gritar, é você não deixar a tua emoção ditar a regra e te conduzir para a atitude que ela quer. Porque o seu emocional vai gritar, mas não é ele que tem que mandar em você, é Deus que tem que mandar em você. Olha o que aconteceu. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos, queridos, olha só, o pajem de armas, todos os seus homens morreram naquele dia. Mas pastor, está na Bíblia? É, está na Bíblia. Mas pastor é um homem de Deus, é um homem que tinha recebido o Espírito de Deus. Você vai ver aqui, ó, que muitas vezes ele foi tomado pelo Espírito de Deus, mas ele preferiu seguir a sua própria vontade do que atender. Ele preferia obedecer meio termo, e meio termo não existe. Ou é ou não é, ou é sim ou é não. E o que acontece? Ele morreu sem a cabeça e sem as armas. Versículo 9, para piorar ainda, mas para nos esclarecer, porque é isso que acontece quando nós não nos submetemos àquilo que Deus quer para a nossa vida. Cortaram-lhe a cabeça, o despojaram das suas armas. Aquele homem terminou a vida dessa forma, sem a cabeça. Sem o quê? Ele não era o dono da razão? Não existe dono da razão, querido. O único que é dono e sabe de todas as coisas é Deus na sua vida. E ele morreu sem arma nenhuma. Ele que se achava que podia, que fazia. Esse foi o fim de Saul. E Deus me deu essa palavra nessa tarde. E eu quero que você realmente, com todo o teu coração, você olhe para a tua alma. Você olhe para a tua vida como um servo de Deus. Você avalie aquilo que são situações, emoções, sentimentos, práticas que podem estar te trazendo, te afastando da presença do sacerdote, te afastando da presença de Deus, que tem gerado tormento de demônios, que tem te tornado uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde, que tem feito de você uma pessoa que não é leal, que não é de confiança, que tem tornado você uma pessoa amarga, cheia de ressentimentos, que tem te desviado de Deus e tem feito você consultar ímpios mortos nesse mundo,
Em nome de Jesus, você está se destruindo. Você está acabando com a sua vida. Saul se matou. Não foi a espada de outro. E eu vou te dizer, não é a espada de outro. Se você não resolver o teu emocional, se você não resolver a tua situação de alma, não é ninguém que vai matar você. Você mesmo vai estar pondo um fim no teu chamado, no teu ministério, na obra que Deus tem para você e para sua família, porque Ele não morreu sozinho não. Todo mundo foi junto com Ele, porque se é você que Deus tem para usar para a tua casa, é você que tem que estar em pé, é você que tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, é você que tem que dizer, Senhor, cumpre em mim tua vontade, é você que tem que dizer, Senhor, me lapida, Senhor, me limpa, Senhor, me liberta mesmo, é com você que Deus vai pegar pesado mesmo, porque é você que vai salvar ali todo mundo. Morreu os 3 filhos, morreu o pajem, morreu todo mundo, vocês viram lá todo o exército dele. Por quê? Porque através da sua vida você precisa entender o significado que você tem diante de Deus. Deus não precisa ficar repetindo, Deus não precisa ficar falando, Deus já falou e Ele é poderoso para cumprir na tua vida. Faça a sua parte, que Ele te ajudará em nome de Jesus. Obedeça a Deus, fala, Senhor, eis-me aqui. Entenda o teu posicionamento, entenda o teu dever diante do Senhor, entenda a tua constituição, entenda a tua responsabilidade. Não é com irreverência, não é com superficialidade, não é raso, não é não com orgulho, não é com rebelião, não é não com aquilo que é desobediência, não é com rancor, não é com sem assumir as responsabilidades, não é com síndrome de gafanhoto, mas é realmente sair de trás das bagagens e dizer, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu não me sinto capaz, mas o Senhor pode me dar a vitória, o Senhor pode agir através de mim, me capacita, me liberta. Eu não quero me destruir, eu não quero destruir meu chamado, eu não quero destruir tua obra na minha vida, eu não quero perder a comunhão com o corpo, eu não quero perder a comunhão contigo, eu não quero estar no mundo dos mortos, eu quero, Senhor, a tua glória sobre mim. Lava, cura, pode tratar minha alma, lapida o meu ser, Senhor, mas cumpra-se em mim o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém? E debaixo desta palavra nós vamos ficar em pé agora e nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Culto do Espírito Santo. O Senhor é quem nos fala, o Senhor é quem nos convence do juízo, da justiça, do pecado. Que você possa olhar para dentro do seu coração, em nome de Jesus, falar com Deus, falar com Deus. Toda síndrome de gafanhoto, toda impaciência, todo narcisismo que não assume culpa, todo vitimismo, todo rancor, toda desobediência, coloca diante do Senhor. Agora eu não sei qual é a área que você sabe que atrapalha a tua vida espiritual, mas em nome de Jesus, põe diante do Senhor agora. Pai, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja em toda a terra, meu Deus, porque assim como no culto de mulheres, Senhor, nós entendemos que não é só a nossa fé, porque tem muita mulher que tem tanta fé e vive uma vida atribulada, meu Pai, porque não aprendeu também, Senhor, a pôr em prática aquilo que é espiritualmente, que depende dela. Que nós possamos aprender mais e mais, Senhor, em nome de Jesus, a podar e a moldar nossas vidas diante